Mas fica só essa reflexão. É interessante, porque tanto o voto do ministro Nunes Marques como do ministro Luiz Roberto Barroso são nessa linha, no sentido, o voto seria no sentido de cassar a decisão do STJ e determinar por ofensa a nossa súmula 10 e determinar o retorno ao STJ para que apreciasse. O ministro Fux aventa a possibilidade de nesta hipótese, o Supremo, compreendendo pela inconstitucionalidade, não determinar retorno e já se pronunciar a respeito como uma questão a ser apreciada, não nesse caso, mas quem sabe no futuro por esse plenário. Mas foi isso que eu fiz no meu voto, e acho que os demais também. Quer dizer, não prevalecendo essa tese, eu já me pronunciei pela constitucionalidade, que me parece inequívoca por mais de uma razão. A primeira, se o legislador poderia ter estabelecido como regra definitiva a regra que foi transitória, por que ela seria inconstitucional? E depois, o Congresso estabeleceu como regra definitiva, por emenda constitucional, o critério da regra transitória. Portanto, do ponto de vista material, eu acho que é insustentável a inconstitucionalidade. E só para fazer registro, presidente, da questão, eu fiz várias considerações do voto, mas discuti a proporcionalidade do artigo 3º, que já foi declarado, pelo menos constitucional, nas ADIs 2110, 2111, pelo menos em cautelares. Né? Mas eu fiz até essa consideração dizendo o seguinte: significar que um cidadão que trabalhou por 30 anos, artigo 52 da Lei 8.213, e requereu aposentadoria em 1º de 12 de 99, teria de um dia para o outro aumentado o período básico de cálculo de 30 de 11 de 96 a 30 de 11 de 99, para 30 de 11 de 69 a 30 de 11 de 99. 30 anos. Aumento de 27 anos ou equivalente a 1000%. E o que fez o legislador? Criou uma regra de transição consentânea com a proporcionalidade. Se não, vejamos, por ano, do requerimento de aposentadoria, considerando para facilitar a compreensão a exigência de 30 anos de tempo de contribuição. 1º de 1 de 2000 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 95, 5 anos e 6 meses, e não de 12 de 69 a 12 de 99. 1º de 1 de 2001 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2000, 6 anos e 6 meses, e não de 12 de 70 a 12 de 2000. Ou 1º de janeiro de 2002 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2001, 7 anos e 6 meses, e não 12 de 71 a 12 de 2001. 1º de 1 de 2003 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2002, 8 anos e 6 meses, e não de 12 de 72 a 12 de 2002. E assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é que reitero que tal norma foi considerada constitucional por esta Corte no julgamento das medidas cautelares nas ADIs 2110 e 2111, e depois adiciona-se a alteração constitucional procedida pela emenda constitucional 103, a qual dispôs no seu artigo 26 aquilo que o ministro Barroso já fez referência. Mas é só isso. Obrigada, ministro Gilmar. É tão interessante essa sistemática, né? Eu penso, o ministro Gilmar Mendes costuma dizer que nós estamos fazendo um experimento, né? E com muita razão, essa sistemática de processos que estão no plenário virtual e por um pedido de destaque, nesse caso, inclusive, o julgamento com todos os votos, né, vem ao plenário presencial. Talvez se possa, de fato, né, naturalmente, aqueles que têm algum outro fundamento para trazer, como ocorreu com vários dos ministros que aqui enriqueceram ainda o debate com as suas posições. Mas eu, no caso, fico assim muito tranquila, porque proferir o meu voto, eu digo porque nós estamos numa situação de
de empate. O meu voto é que iria desempatar, né? Vai desempatar. Estamos com um placar de 5-5. E eu me sinto muito tranquila porque eu proferi o meu voto em 2021. E na época eu não era presidente do Supremo, votei, até peguei aqui no seguindo o ministro Luiz Edson Fachin, em 10 de junho de 2021 eu votei às 10 horas e 55 minutos, né? E ainda depois do meu tivemos 2 votos e depois o voto visto ainda do ministro Alexandre de Moraes. Esse debate enriquecedor poderia sim ter me feito mudar de posição, mas eu, ao contrário, com maior respeito, mais convicção ainda tenho, pedindo toda a vênia divergência no sentido do acerto à luz da Constituição, considerada que era a cláusula, a nossa súmula número 10, né? que era a cláusula da reserva, quer o tema de fundo, em que a prevalência da regra de transição que fez para atenuar a perda provocada pela alteração legislativa, no caso concreto, importou em maior prejuízo e a compreensão se fez pela aplicação STJ, né, da norma mais favorável. E aqui é interessante, porque a norma mais favorável pressupõe sempre a concomitância de 2 normas, né, diferentemente da condição mais benéfica que pressupõe normas sucessivas no tempo. Mas, de qualquer sorte, me parece que pelo menos se permitiu, com esse debate todo, mais de um ano depois, que as posições pudessem até eventualmente ser revistas ou, no caso, né, se reafirmassem. É o que eu faço agora, tem um extenso voto escrito, que eu vou juntar aos autos, mas que também não tem nenhum argumento ou fundamento novo que mereça cansar a todos, né, depois de todos os fundamentos aqui externados no sentido das 2 teses. Então, eu proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Nunes Marques, segui a ordem, né, que foram proferidos, Nunes Marques, aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E agora resta a tese, né, porque o eminente relator apresentou uma tese levemente divergente, né, ou melhor, apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre de Moraes não propriamente divergiu, mas apresentou com uma nova formulação. Eu poderia Por favor, presidente. apresentá-la, por favor, ministro? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 987-6, de 26 de 11 de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.